vamos iniciar. Hoje teremos aqui a professora doutora Bianca Ramalho, Exercício Físico e Saúde Emocional. Bianca Ramalho possui graduação, licenciatura e bacharelado em Educação Física pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Nutrição pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, mestrado em Biodinâmica do Movimento Humano pela Unixul, doutorado em Ciências, programa de pós-graduação em Medicina, Cirurgia Cardiovascular pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e pós-doutorado pela Universidade São Judas Tadeu. Professora Bianca, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigada, Célia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. A gente vai, então, hoje falar aí um pouquinho, né, sobre o exercício físico e a saúde emocional. Então, na verdade, a gente vai, obviamente, aí discutir um pouquinho das questões, né, da pandemia, do isolamento, do que a gente está vivendo, mas é claro que isso cabe para qualquer situação aí que a gente se encontre na nossa vida. Então, no momento, né, o que a gente tem para fazer? Tentar manter aí o mais calmo possível dentro, né, das possibilidades. Então, para a gente começar, o que a gente tem? Quando a gente fala em isolamento social, né, que é o processo que a gente está vivendo agora, a gente tem algumas sensações que são constantes na nossa vida. Então, a gente tem uma sensação constante de angústia, um estado de alarme, que é esse estado de alerta, onde a gente acaba ficando sempre ali preparado, né, para enfrentamento de determinadas situações. A gente acaba tendo também as sensações presentes de medo, tristeza, preocupação, e muitas vezes a gente acaba juntando tudo isso aí com uma dificuldade de concentração. E aí junta que a gente está em períodos que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa estudar, e obviamente isso acaba interferindo de maneira negativa no nosso dia a dia. Então, para a gente começar a nossa discussão, a gente vai então ver o que é saúde mental. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem por definição que é o ótimo funcionamento pessoal. E aí, esse ótimo funcionamento pessoal reflete no quê? Em atividades produtivas, em um bom relacionamento interpessoal e na capacidade de se adaptar à mudança e lidar com as adversidades. A hora que a gente pensa, então, em tudo isso daí, consequentemente, a gente vê que a gente já está nesse processo prejudicado, certo? Então, a gente está aqui, né, numa situação de pandemia, e aí a gente acaba se cobrando, que já que a gente está em casa... Um minutinho, por gentileza. Pessoal, por favor, mantenha os seus áudios desligados para não haver interferência na fala da professora Bianca. Toda vez que alguém deixa o áudio ligado, nós escutamos o que está acontecendo aí no seu canal, ok? Então, mantenha-os desligados. Temos uma pessoa aqui procurando mantê-los desligados, mas vamos colaborar também nesse sentido, ok? Professora Bianca, é com você. Obrigada. Bom, então a gente acaba ficando aí, né, se cobrando de ter atividades mais produtivas, já que teoricamente a gente está com mais tempo livre devido à quarentena, ao isolamento, à pandemia. A gente percebe que justamente essas situações de confinamento acabam muitas vezes prejudicando o relacionamento interpessoal, então a gente acaba entrando ali em mais conflitos com quem está confinado, está junto com a gente, e a gente precisa tentar se adaptar a todas essas adversidades, a todas essas mudanças. Então, a gente percebe por tudo isso
que a nossa saúde mental, nesse momento, ela está prejudicada, né? Então, a gente tem ali alguns processos que não estão acontecendo da melhor maneira que a gente esperava. Então, né, a gente tem, bom, vamos ficar em casa, a gente precisa ficar, é para o nosso bem, é para o bem de todos, mas como que a gente faz para controlar, então, todas essas emoções, todos esses sentimentos que acabam se aflorando? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando a gente fala de emoções, a gente não consegue controlar assim voluntariamente, né? Então a gente sempre brinca, alguém chega para a gente e fala assim: nossa, mas eu tô tão nervoso, eu tô tão preocupado. Não adianta a gente virar para a pessoa e falar: ah, fica calmo, né? Não é algo que a pessoa consegue controlar e a pessoa vai falar: ah, sim, agora que você falou, com certeza eu tô calmo. Então, a gente não consegue ter esse controle voluntário sobre as nossas emoções, nem de gerar elas, nem de fazer elas pararem de acontecer. Então, essas emoções, elas são todas processadas lá no nosso sistema nervoso central, mais especificamente em uma região chamada sistema límbico. Então, o sistema límbico, ele é conhecido como uma das regiões mais primitivas do nosso sistema nervoso central. Ele é formado por algumas estruturas, então não é um local específico, a gente tem algumas estruturas compondo esse nosso sistema límbico, mas é lá que a gente vai fazer o processamento de todas as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins. Então, quando a gente pensa em emoções predominantes nesse momento, como, por exemplo, o medo e a ansiedade, é lá nessa região que essas emoções estão sendo processadas, especialmente nas regiões chamadas amígdala, então lá no sistema nervoso central, e no hipocampo. Então, aqui nessas regiões é onde a gente tem o processamento dessas nossas emoções e, consequentemente, é onde a gente vai ter aí a ação de neurotransmissores. Então, como é uma região do sistema nervoso central, a gente tem justamente esse problema não, né? Essa sinalização através de neurotransmissores, de substâncias químicas que vão ser aí liberadas nessa região e que podem afetar de forma positiva ou negativa essa região. Quando a gente pensa, então, nesses neurotransmissores, o que a gente tem? Os principais relacionados às nossas emoções são dopamina, serotonina, ocitocina, noradrenalina e adrenalina. Então, a noradrenalina e a adrenalina, elas são os nossos neurotransmissores relacionados àquele nosso estado de alerta. Então, onde a gente está preparado para enfrentar ou para fugir de um determinado problema. Já os neurotransmissores, como dopamina, serotonina e ocitocina, estão relacionados à nossa sensação de bem-estar, de felicidade. Então, quando a gente está amando, quando a gente está feliz, a gente tem bastante desses neurotransmissores. Por outro lado, quando a gente está numa situação, de ansiedade, de depressão, esses neurotransmissores que trazem essa sensação de bem-estar ficam reduzidos. Ou seja, a gente conseguindo, de alguma forma, interferir na liberação desses neurotransmissores, a gente também vai conseguir modular essas nossas sensações e essas nossas emoções. E é aí que a gente vai chegar quando a gente for falar lá da prática do exercício físico. Então, quando a gente pensa mais especificamente no isolamento social,
quais são os sentimentos que estão muito associados a esse isolamento. Então, a literatura relata que as pessoas elas acabam tendo maiores sentimentos de ansiedade, podendo evoluir para um quadro de depressão. Isso não só nos períodos de isolamento, né? Então, por isso que a gente falou que a nossa conversa de hoje, ela serve para qualquer momento. Em determinadas fases da vida, a gente pode se apresentar com mais ansiedade e aí evoluir para uma depressão. E é justamente isso que a gente quer evitar. Então, a gente vai discutir quais podem ser as nossas estratégias, né, para que a gente minimize esse quadro de ansiedade e, consequentemente, evite que surja aí um quadro de depressão. Então, quando a gente fala em ansiedade, a gente fala de uma preocupação com fatos que ainda irão acontecer. Então, a ansiedade, ela é sempre uma preocupação com o futuro. O que acontece? Um determinado grau de ansiedade é considerado bom. Então, olha aqui a nossa curva de desempenho. Uma ansiedade controlada, ela gera um desempenho produtivo. Por quê? Porque significa que se eu estou me preocupando, eu estou fazendo algo para que as coisas aconteçam, para que a gente tenha, né, metas traçadas, objetivos a serem alcançados. Então, uma determinada quantidade de ansiedade é algo bom, porque afinal é uma preocupação com o futuro. Porém, quando essa ansiedade, essa preocupação, ela se torna excessiva, olha o nosso desempenho, o que começa a acontecer? Começa a cair de forma mais importante. E é aqui que entra o problema. Quando essa ansiedade, ela começa a trazer prejuízos para o nosso dia a dia, prejuízos para a nossa vida. Qual que é a maior preocupação com essa ansiedade? Que ela evolua para uma doença que é extremamente preocupante, que é a depressão. Então, a gente trouxe aqui de forma bem básica e bem resumida o que a gente tem de mais característico de uma pessoa que está entrando ou que se encontra em um processo depressivo. E é importante a gente conseguir perceber esses sinais e esses sintomas nas pessoas que estão à nossa volta e talvez tentar perceber em nós mesmos essas alterações. Então, a gente tem lá, numa pessoa que apresenta um quadro depressivo, ela vai ter maior cansaço físico mesmo, a sensação de falta de energia, pode apresentar redução ou ganho de peso, aí depende de vários outros fatores comportamentais. Ela tem pensamentos e muitas vezes externaliza isso para a gente, do tipo, nossa, é tudo horrível, nada vale a pena, eu sou um fracasso mesmo. Então, sempre coisas desmotivadoras. As emoções são predominantemente de tristeza, aborrecimento, uma pessoa que está sempre irritada, que demonstra apatia, então nunca tem vontade de fazer nada. E aí essa pessoa, geralmente, ela dorme mais tempo, ela evita o contato, a comunicação com outras pessoas, ou, né, em uma situação normal, ela evita de sair, ela evita de ir em festas, em locais que tem mais pessoas ali frequentando. Então, o que a gente quer com toda essa discussão? Minimizar os quadros ansiosos, que são comuns no período que a gente está passando e que a gente tem em várias outras fases da vida, mesmo que não seja no isolamento, né, numa quarentena, e evitar ou ajudar a tratar um quadro que alguém desenvolve de depressão propriamente dita. Então, o que a gente pode fazer para minimizar aí todos esses efeitos? Então, vamos lá. Psicologicamente, a gente tem algumas atitudes que favorecem essa redução do quadro ansioso e do quadro depressivo.
como, por exemplo, a gente conseguir continuar conversando com os nossos amigos e os familiares. Então, obviamente que no momento de isolamento como a gente está, a gente vai ter que manter essa conversa por esses meios à distância. Mas é importante que a gente utilize esses meios para se manter constantemente ali conversando, em contato, mostrando preocupação e também falando dos seus sentimentos para as pessoas que você confia. É importante que com esses amigos e esses familiares a gente também tenha outros assuntos que não sejam somente sobre o que a gente está vivendo agora. Então, que não sejam somente sobre a pandemia, ou sobre a quarentena, ou sobre a política, enfim. Que a gente consiga falar de coisas, né, diferentes, como relembrar fatos divertidos, histórias que viveram juntos, ou planejar coisas para o futuro, né? Quando isso passar, como que a gente vai fazer, como que vai ser. Então, ter sempre conversas que trazem mais esperança para todos. Uma outra dica que pode ajudar bastante é ouvir música, óbvio, né? Ouvir uma música que a gente goste. Então, ouvir música é algo que traz um relaxamento profundo, que ajuda na liberação daqueles neurotransmissores que são positivos. E aí, né, o que a gente já conversou aqui um pouquinho, é óbvio que é importante a gente se manter atualizado, né, de como que está o cenário sobre tudo isso, mas a gente não pode viver somente em função disso. A gente também tem que conseguir aí administrar, né, todos os outros assuntos pertinentes à nossa vida. Bom, uma das coisas mais importantes que a gente tem que tentar, pelo menos, é manter uma rotina. Então, à medida que a gente fica em casa, né, muitas pessoas estão em home office, estão trabalhando, estudando de casa, estão em casa ali com a família, e aí a gente acaba perdendo essa coisa da rotina. E a rotina é algo essencial para que a gente consiga manter aí a nossa saúde mental. Então, quando a gente pensa na rotina, a gente tem que conseguir manter uma alimentação saudável. Então, a gente tem muita tendência de aumentar o consumo de alimentos muito calóricos, ricos em açúcares, em farinha branca, né? Um monte de carboidrato, gordura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das dicas é manter a ingestão de proteínas de forma adequada, então de forma nenhuma baixar o consumo proteico. Isso porque esse consumo de proteínas de forma adequada, além de ajudar a dar essa sensação de saciedade, né, fazer com que a gente não fique querendo comer tudo que vê pela frente, também ajuda a manutenção do nosso sistema imunológico, que é sempre importante, mas no momento como esse é mais importante ainda. E a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa que se chama fome hedônica. O que é essa fome hedônica? É aquela fome não fisiológica, é aquela fome da vontade de comer. É o que a gente chama de fome emocional. Então, imagina que você já almoçou, já comeu, já matou sua fome fisiológica, que é por necessidade de nutrientes, de energia. E aí você tá ali em casa e de repente você fala assim: nossa, mas eu tô com vontade de comer alguma coisa. E aí você vai na geladeira, não tem nada que você quer, você vai no armário, não tem nada que você quer, porque na verdade nem você sabe o que você quer, né? Porque não é uma fome fisiológica, energética, é uma fome emocional. E a gente tem que tomar muito cuidado, então, com essa fome chamada de fome hedônica, porque ela acaba acarretando aí ganho de gordura e podendo trazer outros prejuízos para a saúde. Além disso, um outro fator muito importante é a gente conseguir dormir bem. Então, tomar muito cuidado para não trocar a noite pelo dia, para não dormir muito tarde, não dormir várias vezes no dia e aí perder a qualidade do sono.
Então, existe um hormônio relacionado ao sono que se chama melatonina. Esse hormônio, ele está associado à indução do nosso quadro de sono profundo, daquele sono restaurador, regenerador. Só que para que esse hormônio seja liberado em concentrações adequadas, a gente precisa dormir um número de horas suficientes, ali entre 6 e 8 horas, dependendo do indivíduo. A gente precisa dormir num ambiente escuro, né, blackout, o máximo possível, e silencioso. A gente conseguindo dormir bem, consequentemente, a gente diminui os níveis de estresse. E aí, diminuindo esses níveis de estresse, a gente ajuda a manter o sistema imunológico saudável e esses neurotransmissores do bem-estar mais ativados. Então, dormir bem é extremamente importante. Outra coisa que pode ajudar muito são exercícios e momentos de meditação, de reflexão, para que a gente consiga ir controlando os nossos estágios de ansiedade, de depressão, de uma forma um pouquinho mais consciente. Apesar da gente ter, então, né, um controle aí não voluntário, a gente consegue ajudar a induzir esse controle a partir de exercícios de meditação, de reflexão, de respiração ao longo do dia. E aí a gente chega então no nosso objetivo maior, que é falar hoje, que é manter a prática regular e diária de exercício físico. Então, se sempre na vida a gente precisa desse exercício físico, agora, e pensando em saúde mental, a gente precisa mais ainda dar um jeito de introduzi-lo na nossa rotina. Então, o que a gente pode fazer fisicamente para nos ajudar a enfrentar aí toda essa situação? A relação entre corpo e mente, ela é uma relação extremamente antiga. Então, os primeiros relatos, justamente relacionando essas coisas, vem lá da Grécia Antiga, da fala de Hipócrates, que foi considerado o pai da medicina. Então, o que o Hipócrates falava? Mente sã, corpo são. E corpo são, mente sã. Então, ele acreditava que não adiantava só os filósofos ficarem estudando e escrevendo, que eles precisavam treinar o seu corpo e que, a partir do treinamento do corpo, a mente se tornaria melhor. Hoje, a gente tem vários estudos científicos que comprovam essa conexão entre corpo e mente e comprovam que, hora que a gente consegue se exercitar, hora que a gente consegue trazer esses benefícios físicos, a nossa mente também melhora de uma forma geral. Então, a gente tem vários estudos controlados, né? Porque às vezes, por que a gente traz assim estudo científico mesmo? Porque às vezes parece que é uma coisa muito empírica, né? Ah, eu acho que é, né? Essa coisa de meditar, essa coisa de corpo e mente, e a gente já tem isso muito bem estabelecido em artigos científicos altamente confiáveis. Então, a gente tem vários, né? Eu trouxe aqui um que é recente, que é de 2017, e que o foco dele é justamente o que a gente está conversando. Falar, então, a relação entre o exercício e a saúde mental. O que ele traz aí, né? De forma bem resumida, o que ele traz para a gente? A gente já sabe que a atividade física ou exercício físico trazem diversos benefícios para o nosso organismo. A gente tem nesse momento um benefício importantíssimo, que é em relação ao sistema imunológico. Então, a gente sabe que as pessoas que elas são fisicamente ativas, cronicamente, né, a longo prazo, isso não é de uma hora para outra. Mas quem é fisicamente ativo tem uma resposta imunológica melhor.
Então, a gente consegue ter menos risco de infecções oportunistas, como gripes, resfriados, ou talvez, quando acometidos por essas infecções, elas tenham menor gravidade no nosso organismo, justamente porque nossas células imunes e todos os fatores imunológicos tornam-se mais presentes e mais ativos. Quando a gente fala de benefícios fisiológicos, a gente tem vários, né? Então, a gente tem benefícios aeróbios, benefícios musculares, neurotransmissores. E olha aqui quem que aparece de novo: endorfina, aquele neurotransmissor que a gente tem a sensação de bem-estar, de analgesia, que pode inclusive reduzir aí a tensão, a dor física. E a gente tem vários benefícios psicológicos, emocionais. Então, a pessoa que ela é fisicamente ativa, ela tem uma maior sensação de autoeficácia. Ou seja, ela tem uma autoestima melhor, ela acredita mais em si mesma, a gente consegue ter aí um alto rendimento muito mais significativo. E além disso, o exercício ele também serve como um fator de distração, né? Para que a gente não fique sempre pensando nos problemas, remoendo aí tudo de ruim que está acontecendo. Em virtude, então, de somar todos esses benefícios, o exercício melhora os graus de estresse, ansiedade e depressão. Então, a gente tem comprovações científicas de que o exercício físico consegue sim controlar o estresse, os graus de ansiedade e os índices de depressão. Bom, quando a gente fala então no estresse, o exercício físico ele está relacionado a uma redução do estresse físico e psicológico. Pode parecer um pouco contraditório a hora que a gente fala assim, mas o exercício por si só, ele é um estresse. Sim, mas ele é um estresse controlado e a longo prazo ele vai se tornando cada vez menos estressor para o nosso organismo, o que faz com que a gente consiga criar meios de relaxamento através desse exercício físico. E o estresse psicológico, que é esse estresse emocional, ele também vai reduzindo. Então, a gente vai conseguindo no exercício físico e amenizando os graus de tensão emocional e tensão muscular. O mais legal disso tudo é que não existe um tipo específico de exercício que traga esse benefício. Praticamente qualquer exercício físico é capaz de auxiliar no controle do estresse. Então, exercícios como correr, levantar pesos, que agora pode ser o peso do próprio corpo, ou até mesmo fazer caminhada, já são suficientes para sinalizar essa redução dos níveis de estresse. Além disso, quando a gente consegue fazer essas atividades e ainda associar com essas atividades alongamento e prestar atenção, né, na nossa respiração, controlar essa respiração, os graus de alívio de estresse, eles são ainda maiores. Então, uma das coisas que a gente sempre retoma é que o exercício ele deve ser uma experiência corporal. Então, ele não deve ser aquela coisa que a gente faz só para estar pago, né? Que muitas vezes a gente fala, o de hoje está pago, pronto, já cumpri. Não, o exercício físico ele deve ser uma experiência corporal. Ele deve ser uma vivência, um momento. Então, essa respiração adequada, o alongamento, faz parte dessa experiência corporal. Bom, fazendo exercício físico, então, a gente consegue liberar maiores quantidades de endorfina e serotonina, aqueles neurotransmissores que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa.
Esses neurotransmissores juntos, eles são conhecidos por aliviar a sensação de dor. Então, a endorfina, principalmente, ela é um neurotransmissor que tem a capacidade de se ligar a nociceptores, ou seja, receptores de dor, e realmente diminuir a sensação dolorosa, seja ela física ou emocional. E a serotonina está relacionada a essa sensação de bem-estar, de felicidade. Então, a gente tem vários estudos que comprovam que as pessoas que são fisicamente ativas, elas realmente são mais felizes em todos os aspectos das suas vidas. Então, quando a gente faz exercício diariamente, a gente mantém sempre essa liberação aumentada de endorfina e serotonina, e isso ajuda a gente a manter essa sensação de felicidade e ajuda, óbvio, né, a manter aí todos os aspectos da nossa vida mais saudáveis e melhores de lidar. Bom, então, quando a gente fala dos benefícios que o exercício proporciona, a gente tem, então, como a gente já comentou, maiores sentimentos de autoconfiança, de otimismo, redução nos índices de depressão e ansiedade. A gente dorme melhor. Então, lembra que nós falamos agora há pouco que era necessário manter uma rotina, manter um sono adequado? Quando a gente faz exercício físico durante o dia, a gente dorme melhor. Dormir melhor regula os nossos processos de reparação, de regeneração metabólica. E isso vira um ciclo positivo. Então, é importante que a gente faça exercício físico durante o dia, até visando um sono mais profundo e de melhor qualidade durante a noite. Além disso, a gente tem, justamente pela ativação de hormônios, de sistema nervoso central e dos próprios neurotransmissores, uma maior sensação de energia. Então, à medida que a gente faz exercício físico, a gente fica mais disposto para fazer as outras tarefas da nossa vida diária. Então, quando a gente pensa, né, em todos esses efeitos fisiológicos, eles têm relação com as nossas sensações. Então, a gente tem o sentimento de se sentir, né, de ter ali a realização própria, se sentir orgulhoso, melhora a autoestima e, como a gente já comentou, aumenta essa conexão entre o corpo e a mente. Uma coisa extremamente importante da gente lembrar é que não adianta a gente fazer um exercício de forma forçada. Então, eu preciso fazer esse exercício para ter todos esses benefícios, então eu vou me obrigar a fazer isso. Isso não é bom. Então, quando a gente fala de todos esses benefícios, eles têm que ser de algo prazeroso, algo que a pessoa se sinta bem realizando. Por quê? À medida que a pessoa se força a fazer um exercício, mas ela se força e ela tem uma experiência desprazerosa, uma experiência ruim, ela acaba se sentindo desmotivada para fazer essa atividade física, esse exercício físico. E ela começa a fazer o contrário. Ao invés de querer realizar o exercício, ela começa a evitar todo tipo de exercício físico possível. À medida que ela evita o exercício físico, ela tem piora em vários quadros, né? Como o favorecimento da obesidade, o grau de sedentarismo, redução da aptidão física. E aí, ela acaba se percebendo ruim, pior. E aí, ela gera mais barreiras ainda. Então, a gente precisa criar uma estratégia para interromper esse ciclo desmotivacional. Então, não adianta a gente querer impor a presença do exercício físico na vida das pessoas a qualquer custo. A gente precisa fazer com que esse exercício físico ele tenha significado para essa pessoa.
A gente precisa convencê-la que aquilo é uma experiência corporal, que aquilo significa mais do que simplesmente se mexer por se mexer. Então, um fator importantíssimo, isso desde a infância até a fase adulta, é a gente dar significado ao movimento, significado àquele exercício físico, tirar o fazer por fazer. Hora que a gente consegue mostrar, então, esse significado, essa experiência corporal, a pessoa tende a ter uma maior adesão. Bom, a gente tem diversas possibilidades, né, de prática de exercício físico. Óbvio que a gente tem as academias, os clubes, a gente tem aí, né, possibilidades infinitas para praticar exercício físico. Mas, pensando no momento em que a gente vive, que a gente ainda está numa fase maior de reclusão, não é desculpa para a gente deixar de fazer esse exercício físico. Então, a gente precisa, né, continuar fazendo esse exercício físico, mesmo estando dentro de casa. E aí a gente vai ter diversas estratégias que podem ser a partir do treinamento de força, né, com peso do próprio corpo, técnicas como yoga, outras práticas holísticas envolvidas, exercícios de alongamento, de respiração e até o próprio exercício cardiovascular dentro de casa. Então, a gente pode fazer caminhada dentro de casa, simulação de caminhada ou de corrida no próprio local, né, que a gente está ali sem sair do lugar. Aí a gente pode tentar pular corda, quem tiver um quintal, quem tiver um espacinho a mais, subir e descer escada. Bianca, o seu som sumiu. Verifica se está aberto seu microfone. Continua sem som. Seu microfone está aberto? Só um minutinho, por gentileza, para resolvermos o problema do som com a professora Bianca, ok? Tá me ouvindo? Sim, voltou. É que eu acho que alguém tá mexendo, já roubaram a tela e agora fecharam meu microfone. Pessoal, só toma cuidado, tá bom? O Ervin, compartilhamento de tela também tinha desativado. Ervin, você está conosco? Sim, já estou procurando, vou restabelecer. Agora deu certo? Tudo certo? Por enquanto, o som da Bianca já voltou. Som já voltou. Só a apresentação que não voltou ainda. A apresentação está na tela. Para mim a apresentação voltou também. Vamos continuar? Tá tudo normal. Ok, Bianca, pode continuar. Então, vamos lá. Então, como a gente estava falando, não é porque a gente está nesse período, né, de quarentena, de reclusão, que a gente vai deixar de fazer exercício físico. Então, a gente tem, mesmo estando dentro de casa, várias possibilidades aí para que a gente possa continuar realizando esses exercícios e, óbvio, obtendo todos esses benefícios aí que a gente conversou. Então, quando a gente pensa nas recomendações de exercício físico, é importante lembrar que sempre ele deve ser orientado por um profissional de educação física capacitado para isso, justamente para que a gente não tenha problemas, complicações, para que não aumente o risco de lesões, né? Então, a gente tem visto na internet bastante vídeo de pessoas tentando fazer os exercícios sozinhas
e acaba dando ali alguns problemas. Então, é importantíssimo sempre buscar uma orientação. E até uma orientação de quanto tempo isso precisa ser feito, quantas vezes por semana. Então, o que que a gente tem? De acordo com as últimas recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é um dos órgãos que a gente segue para os guidelines, né, para as orientações gerais, o que que a gente sabe? Para se obter os benefícios, considerando tanto composição corporal, então redução de gordura, manutenção de massa magra, quanto para melhora cardiovascular, de saúde de uma forma geral, a gente tem, então, a recomendação de que o exercício físico seja realizado no mínimo 5 vezes por semana, no mínimo, mas se puder ser 7 vezes, melhor. Cada dia a gente fazer exercício por pelo menos 50 minutos, então 5 vezes por semana, por no mínimo 50 minutos, em intensidade moderada a vigorosa. Ou seja, não precisa ser nada muito intenso e a gente já vai ter todos esses benefícios. Acontece que muitas pessoas falam assim, ai, mas pelo menos por enquanto eu não consigo, né, treinar 5 vezes por semana no mínimo, por pelo menos 50 minutos. Então, qual que é a boa notícia que os estudos nos trazem, né? São estudos recentes também, e quando a gente pensa no nosso tema, que é a saúde mental, então a liberação desses neurotransmissores para controlar a ansiedade e depressão, a gente tem aí uma necessidade menor da realização desses exercícios. Então, se a gente conseguir pegar 3 vezes por semana, 15 minutinhos por dia, já são suficientes para melhorar a liberação desses neurotransmissores, que dão a sensação de bem-estar, e reduzir os quadros de ansiedade e de depressão. Então, olha que sensacional. Por mais que a gente não consiga fazer 50 minutos por dia, por pelo menos 5 vezes por semana, a gente fazendo 15 minutinhos 3 vezes por semana, a gente já vai conseguir se beneficiar, né? E aí eu sempre brinco que ninguém consegue me convencer que não tem 15 minutinhos 3 vezes por semana para fazer algum tipo de exercício físico. Então, aqui, ó, o que que é legal? A gente, para ter esses benefícios, a gente nem pode fazer um exercício tão intenso, porque o exercício muito intenso, ele está relacionado à maior liberação daqueles neurotransmissores de alarme, adrenalina, noradrenalina. Então, para a gente ter os benefícios emocionais, psicológicos, a gente fazendo um exercício que a gente chama moderado já é suficiente. Como que a gente vai, então, saber se esse exercício que a gente está fazendo está ali moderado? Nessa escalinha, que a gente chama de escala de percepção subjetiva de esforço, você vai ficar aqui entre o 11 e o 14. Então, tá um pouquinho fácil, um pouquinho cansativo no máximo, já é o suficiente. Então, a gente não precisa fazer exercício de alta intensidade, aquela coisa, né, que para muita gente é estressante. Um exercício de intensidade moderada, 15 minutinhos por dia, pelo menos 3 vezes por semana, já traz todos esses benefícios psicológicos e emocionais. Então, essa intensidade, a gente consegue potencializar a liberação das endorfinas, que conseguem aliviar, inclusive, a dor muscular, a tensão muscular do dia a dia. E aí, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu trouxe uma frase aí do psicólogo, né, que é bem antiga, ó, de 1873, do William James, mas que continua sendo muito atual e vale muito aí para a gente nesse momento, né?
Então, a principal descoberta é que os seres humanos, por mudarem as suas atitudes internas, suas mentes, podem alterar os aspectos externos de sua vida. Então, o que a gente tem? A hora que a gente consegue ajudar nesse controle emocional, a gente consegue auxiliar na manutenção dessas emoções boas e positivas, a gente consegue refletir isso na nossa vida como um todo, no nosso dia a dia. Então, no trabalho, na universidade, na prática de exercício físico, convivendo com as pessoas. Então, a gente precisa conseguir melhorar a nossa relação corpo e mente, e conseguindo melhorar essa interação, todos os aspectos ao redor da gente também acabam melhorando. E aí, a última coisa, né, que na verdade tem se tornado aí o nosso jargão da quarentena, mas que eu acho que é muito relevante, que a gente tem aí o bonequinho falando, nossa, onde você encontrou isso? Eu já procurei em todo lugar. E aí o outro fala, eu mesmo que fiz. Então, eu acho que é importante a gente conseguir, no nosso dia a dia, ir enchendo os nossos potinhos de felicidade. Então, a gente, né, cada um de nós é responsável por encher o seu próprio potinho de felicidade, e a gente também pode ajudar o outro a encher o potinho de felicidade dele. Então, a gente não adianta querer, né, que alguém traga ali uma solução. Isso vai vir de dentro para fora. E aí, o que é mais legal é que o exercício físico, ele consegue, então, nos ajudar a encher o nosso potinho de felicidade. Então, né, a nossa mensagem maior é justamente essa, que a gente consiga aí, diante de tudo isso, de todas as dificuldades, e enchendo os nossos potinhos de felicidade. Cada um enchendo o seu, e aí a gente ajudando na medida do possível, né, a encher o potinho de felicidade do outro também. Certo? Então, era isso que tínhamos de discussão hoje. Agradeço aí a presença de todos, o convite. E aí, eu não sei se a gente tem pergunta agora. Olá, Bianca, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Célia. Nós temos aqui comentário do professor Nestor Soares Públio, presente aqui na nossa live. Ele diz assim, teve um momento, né, que você estava falando, em que ele comentou que ele tinha a impressão de que você estava falando dele, lá na metade da sua apresentação. E mais para frente, ele também faz uma pergunta. Então, não devo fazer exercício quando estou com dor? Então, na verdade, assim, a gente depende, né? Que tipo de dor que é essa, se é uma dor leve, como que é essa dor. Mas a tendência é, se é uma dor leve, aquela dor muscular do dia seguinte, do próprio exercício físico, uma dorzinha ali articular, a gente fazendo o exercício nessas condições que a gente conversou, ele vai trazer benefícios sim. Então, depende muito de que tipo de dor que é essa, né? Então, se for uma dor, óbvio, né, de uma lesão, algum problema mais grave, a gente deve repousar e fazer os tratamentos adequados. Mas se é essa dorzinha do dia seguinte, uma tensão muscular, uma dorzinha ali nas costas de ficar o dia inteiro sentado, trabalhando em home office, é importante sim fazer o exercício físico. Professora, obrigada. E tem mais um comentário ainda do professor Públio. Você falou alguma coisa, você deu algum exemplo de exercício, e ele disse, não gosto muito desse exercício 1 e 2, pois trabalham mais o pessoas que podem até provocar uma hiperlordose em vez de auxiliar os abdominais.
Ele faz uma ressalva, né? Sim, na verdade é o que a gente conversou, né? Isso, as imagens que eu coloquei, elas são meramente ilustrativas para que a gente justamente saiba que é possível fazer exercícios em casa. Agora, o tipo de exercício, o que vai ser feito, foi o que a gente conversou. Precisa estar orientado por um profissional de educação física para verificar o trabalho simétrico entre musculatura, onde que vai ser mais ativado, onde que vai ser menos, né? A intenção da palestra não era discutir o tipo de exercício em si, até porque a parte biomecânica ela é altamente específica e individualizada. As imagens foram apenas para a gente ilustrar que é possível fazer exercício físico mesmo estando num ambiente ali de confinamento. Mas aí entra toda a expertise do profissional de educação física, verificando o que é melhor, o que é pior, ou o que é mais adequado para cada pessoa. Professora, obrigada. Eu quero aqui informar que temos muitos participantes de São Caetano do Sul, da Secretaria de Esportes, ok? E a Magda, ela agradece, né, pela palestra, pela divisão aí de conhecimentos, por esse compartilhar, né? E o Walter, ele diz, realmente temos que nos movimentar, senão entramos numa neura. Temos aqui também a pergunta do WB Nogueira. Como você, professora, enxerga a dificuldade dos órgãos aceitarem nossa atividade como essencial? Na verdade, é difícil a gente colocar a nossa opinião, né? A gente está realmente num momento bem difícil, porque a gente entende o quanto que a profissão é essencial para a manutenção da saúde, né? A gente fala sempre, por exemplo, a gente já tem os estudos agora de maio de 2020, colocando a obesidade como o segundo principal fator de risco para um quadro mais grave pela infecção da Covid-19. E a gente sabe o quanto que a realização do exercício físico é essencial no controle da obesidade, do sobrepeso, enfim, né? Melhora do sistema imunológico. Então, realmente, a gente está numa situação em que, sim, o exercício físico ele é essencial e a gente precisaria de estratégias de retomada, né, desses exercícios físicos, mas óbvio, com toda a segurança possível. E isso é que, né, que está aparecendo aí que é o grande impasse. Agora, que a nossa profissão, que a prática de exercício físico regular, ela está dentro do que é essencial, isso é indiscutível, né? Não só agora, mas em qualquer momento, a gente sabe que o exercício físico, ele é sim prevenção, ele é tratamento, ele é, né, o que a gente precisa aí para uma manutenção de saúde, seja física, mental, seja em qualquer doença que a gente pensar, a gente tem sim o exercício físico como sendo essencial. Então, realmente, a gente precisaria aí de um meio termo para que a gente conseguisse voltar aí com as práticas corporais que são tão essenciais. Bianca, obrigada. O Flávio Silva, Flávio, eu vou tentar aqui entender o que você escreveu, ok? Ele diz assim: existe algum estudo com ex-atletas depois de um período de aposentadoria que relata que se fizer 15 minutos por dia de atividade física, não sentiria diferença alguma na sua condição física e mental? Deu para entender? Não, deu para entender, eu acho que sim. A questão é justamente da gente pensar que ex-atleta tem um ritmo de treinamento, um ritmo físico extremamente intenso. E aí, realmente, quando a gente pensa ali coisa de 15 minutos 3 vezes por semana, para esses atletas pode não ser suficiente. Mas, de novo, depende, né? Porque à medida que ele consegue incorporar uma prática que não é mais algo obrigatório, visando rendimento, visando performance,
mas é algo prazeroso, é algo que tem essa experiência corporal, né, ali junto, isso pode sim ser significativo. Então, depende muito de como esse ex-atleta ele vai se portar diante dessa prática. Hoje, a hora que a gente pensa em estudo assim, e aí não necessariamente tão específico para ex-atleta, mas na hora que a gente pensa em estudo, a gente tem vários estudos recentes que mostram os benefícios da meditação. E aí, para uma pessoa que sempre viveu de performance, de cobrança, de resultado, de tensão, a gente pensar nessas questões que são mais de meditação, são mais de autoconhecimento, podem sim trazer esses benefícios em relação ao bem-estar, aos neurotransmissores que a gente conversou. Professora, obrigada. No momento não temos mais perguntas e comentários. Eu vou fazer um. Então, o trabalho multidisciplinar entre profissionais como profissional de educação física e psicólogo seria perfeito? Perfeito, sempre perfeito. Então, a gente tem, né, a hora que a gente pensa aí no psicólogo, ele fazendo as orientações e ele também podendo falar da importância que é essa prática de exercício físico, com certeza a gente tem muito mais a ganhar, porque no exercício físico a gente consegue fazer as liberações químicas, né, fisiológicas. E aí o trabalho dos psicólogos é justamente ajudar no raciocínio, na compreensão dos sentimentos. Então, juntando isso, com certeza os benefícios são ainda maiores. Professora, eu vou fazer um último comentário aqui, então, da Mônica Peralta. Ela agradece pela live e ela aproveita para comentar que trouxe o Parque de Ibirapuera para dentro da casa dela. São 80 dias de lives potencializando o corpo e mente. Então, ela está seguindo aí muitas coisas que a professora Bianca está recomendando, não é isso? Perfeito. A gente sabe o quanto é difícil, né? A gente às vezes colocar isso em prática, mas é o que a gente sempre fala. Não significa que em algum momento a gente não vai, né, estressar, né? O sentido mais popular da palavra que a gente não vai surtar. E isso não tem problema nenhum. O importante é sempre a gente voltar ali para o nosso eixo de alguma forma. Então, realmente é uma situação, né, muito atípica de tudo que a gente já viveu ou imaginou que fosse viver, e por isso é que é tão importante a gente tentar, à medida do possível, encaixar todas essas estratégias que os próprios estudos científicos vêm mostrando para a gente que funcionam. Ok. Professora, obrigada. Então, só mais um comentário aqui do professor Andranese e após encerramos as perguntas e comentários, ok? Andranese diz, professora, que cita muito meditação associada à prática do exercício físico, qual sua opinião ou experiência sobre a massagem com exercício físico? Então, perfeito, né? O professor André trabalha bastante com essa área e é muito legal. A gente tem justamente o processo da massagem também conseguindo levar a um grau muito maior de relaxamento. Dependendo de como ela é feita, ela ajuda na mobilização de processos inflamatórios, o que também vai ter alívio da dor, alívio tensional. Então, obviamente, se a pessoa ela é habilitada para essa prática, os ganhos também vão ser ainda maiores, né? Então, a massagem ela é sempre muito bem-vinda, óbvio, sabendo fazer ali as práticas manuais adequadas, ela induz um maior estágio de relaxamento e com certeza também vai melhorar aí a sensação de bem-estar, com toda certeza. Obrigada, professora Bianca Ramalho. Hoje aqui conosco com esse tema tão importante. Todos os comentários que foram colocados no chat serão encaminhados para a professora Bianca Ramalho, ok? As identificações, dúvidas, tudo que está no chat ela vai receber, tá? Agora eu peço, por favor, que o professor Pedro Roberto Pereira de Souza
primeiro vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo e presidente da Comissão de Eventos, faça a finalização com a professora Bianca Ramalho. Professor Pedro, é com você. Bom dia a todos. Tudo ok? Som? Isso. Bom dia a todos. É importante, viu, Bianca, agradecer aí a você pela sua disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos com todos nós nesse momento crítico, difícil de pandemia. E aí até responder algumas pessoas também aí que falaram se a educação, a atividade física não seria essencial. O grande trabalho que o CREF, o Conselho, está fazendo, junto ao governo estadual, à comissão principalmente, e aos diversos grupos, não só o Conselho, como também a ACAD e outras entidades, têm trabalhado com muito afinco, demonstrar, porque tudo quando se fala em ciência, a forma como está sendo levado a quarentena, o isolamento social, então a gente está tentando, levando esse conhecimento a essas comissões, que a atividade física ela é fundamental, que muitas vezes, fazendo dentro dos procedimentos legais, as academias, os clubes não podem ser o último estágio a abrir. Ele tem que ter esse controle, porque a ciência comprova da imunidade que a gente pode ter através da atividade física e todos os outros benefícios, como você falou, da obesidade aí que mata 300 mil pessoas por ano dentro do Brasil, e a gente está deixando de lado, quer dizer, as comissões, o governo do Estado, em função disso. Então, a gente tem trabalhado muito com essa comissão do governo, como também com as prefeituras. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. E todos vocês que estão aí participando dessa live, desse ciclo virtual, também têm a responsabilidade de, na sua comunidade, procurar levar esse trabalho, esse conhecimento, principalmente muito esclarecedora, como a Bianca falou, todos os aspectos positivos e negativos dessa pandemia, da falta de atividade. Eu acho que isso é fundamental. Então, agradeço imensamente a todos pela presença e você, Bianca, pela contribuição que tem feito pela nossa profissão, pela educação física. Obrigado, um abraço e até a próxima. Eu que agradeço o convite, a presença de todos. Muito obrigada. Qualquer coisa, estou sempre aí à disposição. Obrigada, professora Bianca. Obrigada, professor Pedro. Obrigada a todos que estão participando conosco no ciclo online, né, do conhecimento. Teremos já uma programação e já está sendo divulgada para as próximas lives, sempre terças e quintas, em horários diversificados, para que possamos atender a necessidade de todos, ok? Professora Bianca, muito obrigada. Contamos com você numa próxima live, certamente. E em poucos segundos iremos encerrar a nossa sala, ok? Tá bom, obrigada, gente. Um beijo grande, se cuidem e façam exercício.